Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de dizer que é uma grande honra para mim, mais uma vez, estar aqui, né? Agradecer a confiança do pastor, né? Porque é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Então, eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21 e versículo 25. João 21, 25. João 21, 25. Vamos fazer a leitura. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Gostaria de falar nesta pregação sobre Jesus. Porque Jesus foi o homem mais avivado a pisar nessa terra. Antes dele não teve ninguém como ele, depois dele ninguém foi, ninguém nunca será como ele. E nosso dever, nosso trabalho como cristãos, nós somos imitadores de Cristo, não é? E Jesus, por onde ele passava, algo diferente tinha que acontecer. Jesus, onde ele passava, ele curava. Ele, no seu toque, curava leprosos. No seu toque, fazia cegos verem. Ele fazia cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, paralíticos andarem. No seu toque, curava leprosos. Jesus fazia diversos milagres, andando sobre as águas, multiplicando 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas comerem. Jesus acalmava a tempestade com a sua voz. Jesus fez tanta coisa, foi tão avivado, que nós somos imitadores dele, não é, igreja? E Jesus, ele nos dá um exemplo de tudo. Jesus, ele foi batizado porque nós temos que ser batizados. Jesus, quando ele foi tentado ali, ele venceu as tentações com a palavra de Deus. Então, ele guardava a palavra. Nós temos que guardar a palavra. Jesus, ele deixava os discípulos para orar. Nós temos que orar. Jesus, ele passou pelas nossas experiências. No livro de Mateus, no capítulo 4, vai dizer que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve o quê? Fome. Porque ele era o Filho de Deus, mas também era ser humano. Ele também sentiu fome. Ele também sentiu sede. Os pés dele também doeram de tanto andar. Ele se cansou também, porque ele era ser humano. Mas ele não deixou de fazer a obra. E ele está aqui para ser o nosso maior exemplo. Nós temos que ser imitadores dele. Nosso dever é ser avivado. E para ser avivado, é necessário 3 coisas. Crer no Evangelho, ser batizado e viver de acordo com ele. E viver de acordo é o mais difícil, não é? Crer é tudo difícil, mas porque se não fosse difícil, todo mundo, a igreja estaria lotada, estaria cheia, porque todo mundo quer salvação, não é? E Jesus, ele foi avivado. A gente vê na vida não só de Jesus, mas também de muitos outros seres humanos como eu e você, citados na Bíblia. Pedro, Paulo. Pedro era um ser humano também, como eu e como você. Pedro andou com Jesus, mas ainda assim ele pecou. Porque Pedro, quando Jesus ele fala da sua crucificação, ele chega ali no cantinho com Jesus e fala: mestre, está repreendido. Mas Jesus disse: vai para trás de mim, Satanás. Então Pedro, ele errou, ele foi repreendido. Pedro também, naquela tempestade, quando Jesus está ali andando sobre as águas na tempestade,
Pedro e os demais discípulos ali no barco. E Pedro diz: Mestre, se é tu mesmo, deixa que eu vá ao teu encontro. Ele vai, dá até os seus primeiros passos, mas afunda. Foi um ato de fé ter ido ali nas águas, mas a fé dele caiu e Jesus disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste, não é? Pedro também, quando Jesus foi crucificado, cortou a orelha ali de um soldado. E Jesus disse: guarda esta espada, ou pensas que eu não poderia orar? O meu pai, ele enviaria um exército de anjos para me libertar? Então Pedro, ele também errou, ele também falhou, para mostrar que o que nós fizemos no passado não importa. O que importa é o que nós queremos fazer hoje. Queremos nos renovar. Nós temos que querer mudar, nos transformar, crendo, sendo batizado e vivendo de acordo. Paulo é o maior dos perseguidores de cristãos, maior dos pecadores, né? Maior do perseguia os cristãos, se necessário matava cristãos, colocava cristãos na cadeia, e ele mudou. Ele matou cristãos, para a gente entender, mas ele mudou de vida, foi avivado. Então não importa o que você fez no passado, a vida pecaminosa que muitos podem ter levado no passado, nós temos que mudar. E não importa o que nós fizemos no passado, nós vamos mudar hoje. Porque o nosso dever é esse. E João, e eles mudaram de vida, porque uma coisa muito interessante desde o Antigo Testamento é que quando Deus chama Abraão ali, depois de um tempo, o nome dele não é mais Abrão, mas é Abraão. Pedro, na verdade era Simão que se tornou Pedro. Na verdade era Saulo que se tornou Paulo. Eles tiveram uma mudança de vida por completo. E nós temos que mudar por completo, irmãos. A nossa vida é pecaminosa, esquece. Agora nós temos que crer no Evangelho, ser batizados como Jesus também foi batizado e viver de acordo. Jesus, ele passou pelas demais experiências do ser humano. Até mesmo ele nunca pecou. Mas quando ele é crucificado ali, todo o pecado do mundo cai sobre ele naquela cruz. Então imagina alguém que nunca pecou, carregando uma cruz que, segundo o especialista, pesa 60 quilos nas costas, até o alto de um monte, para chegando lá, aquela cruz ser colocada ali, ele ser pregado, não simplesmente amarrado, mas pregado naquela cruz, usando uma coroa de espinhos, e quando sentindo sede, deram vinagre para ele beber. Então, nós temos que nos avivar. E Jesus, ele sofreu retaliação. Livro de João, capítulo 10. Tentaram apedrejar Jesus. Muitas vezes ignoraram Jesus. Muitas vezes os fariseus, os escribas ali, tentavam ir contra ele, mas não conseguiam. Tentaram prender Jesus, mas não conseguiram, enquanto a obra não foi completa na vida dele. Porque ele veio para nos salvar, para mim, salvar a mim e a você. Imaginar que uma pessoa morreu numa cruz, não simplesmente uma pessoa, mas o Filho de Deus, morrendo numa cruz para salvar a mim e a você. Se aquela cruz não tivesse acontecido, se Jesus não tivesse descido dos céus, nós não estaríamos aqui. Não teria um banco macio para a gente simplesmente sentar e ouvir a palavra de Deus. Não teria o livro sagrado, que é a Bíblia, nas nossas mãos, na nossa casa. Mas nós temos, e temos que dar graça. E vem retaliação, irmão. Ser avivado, se está sendo avivado, vai ter retaliação. Porque o irmão Marquinhos pregou aqui quinta-feira, ele disse que a cada degrau que a gente sobe, Satanás ele se enfurece, ele faz de tudo para nos derrubar. Então, se está subindo, vai ter que ter retaliação. E tem retaliação, sim. Acha que não tem? Só para os irmãos entenderem, não importa a sua idade, não importa se você é uma criança, adulto, adolescente, jovem. Eu mesmo estava ali quinta, eu faço curso segunda, quarta e sexta. Eu pedi para ir a semana toda para acelerar mais o processo nessa semana. Eu estava ali, fui para o meu curso, meu processo normal. E sempre eu saí de casa louvando a Deus. Mas, mesmo assim, acontecem retaliações. Eu estava ali e andando na rua, dirigindo, fazendo o processo normal, como sempre faço, e uma moto me atropelou. A moto bateu em mim, eu caí,
de bicicleta, arranhei o braço. Para a gente entender que tem retaliação. Pode ser que tenha sido só arranhando o braço, mas ali era Satanás tentando talvez até mesmo acabar com a minha vida para me impedir de estar aqui. Eu poderia estar hospitalizado, poderia nem sequer estar vivo. Porque é perigoso, a gente bate a cabeça ali no chão, irmão. É morte na certa. Mas Jesus, ele me livrou ali, porque ele queria que eu pregasse a palavra. Ele era Satanás tentando acabar com a minha vida, mas eu continuei. Não foi simplesmente isso, ele tenta. Então, se está tendo retaliação, nós temos que ficar felizes porque está dando certo. Se está tendo retaliação, é porque Satanás está enfurecido. E esse é o nosso trabalho, é enfurecer Satanás, não é? Então, nos alegremos nisso. E vencemos, porque muitas vezes o inimigo tenta nos parar. Às vezes é no trabalho, não dá tempo de chegar no culto. Como foi dito aqui, muitos impedimentos são colocados. Às vezes são impedimentos, são tentações, às vezes são provações. Mas independente disso, nós vamos vencê-las. Para a glória de Deus. Então, tem retaliação. Não vim para mentir. Quer ser avivado? Tem que crer, tem que viver de acordo, tem que crer, ser batizado, viver de acordo. Nosso dever é ler este livro sagrado, é difícil. Imagina, todos os dias da nossa vida nós temos que ler a Bíblia, nem que sejam alguns versículos. Todos os dias temos que dobrar os joelhos, nem que sejam por 5 ou 10 minutos. É o nosso dever como cristãos. Não é fácil subir no altar, não é fácil pregar lá no mundo. Jesus foi tentar apedrejar Jesus, como exemplos. Tentaram prender ali Jesus, apedrejar Jesus. Pedro também, quando Pedro, a partir do momento em que ele tem a restauração ali com Jesus, no livro de João, nesse mesmo capítulo que lemos, capítulo 21, Pedro é restaurado. E no livro de Atos dos Apóstolos já acontece uma mudança na vida dele. Porque Pedro ali, já tendo sua restauração, ele tendo já Judas se suicidado, ele falou ali aos demais apóstolos, de acordo com a palavra de Deus, ele disse, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. Ou seja, com a própria palavra de Deus ali, Pedro já avivado, ele consegue ali fazer uma oração e 2 foram apresentados para substituir ali Matias, que foi José, que era chamado de Bersabas e tinha como sobrenome Justo, e Matias. E se fosse pelo pensamento do homem, se fosse sem oração, ia ser o quê? Ia ser José, o Justo, ou ia ser Matias? É por isso que é importante a oração. E Pedro, ele faz a oração ali, e Deus responde a oração por meio do sorteio. Foi ali escolhido Matias para substituir Judas. Já no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, tão avivado que foi, ali depois de receber o Espírito Santo, o avivamento que vem do alto, Pedro ensina ali, dá sua pregação, pode dizer assim, e naquele dia ali, quase 3.000 almas se agregaram ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, e de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, um homem que outra hora era pecador, que era falho, que era Pedro. Quantos erros ele já cometeu, foi repreendido muitas vezes por Jesus, chegou a negar Jesus 3 vezes, mas ele aqui é avivado, ele faz orações, 3.000 almas creem numa pregação dele, e depois disso, perto da hora 9, Pedro e João sobem juntos ao templo, na hora da oração. E aí na porta do templo, chamada Formosa, tinha ali um coxo de nascença, alguém que nunca na vida tinha andado, e pede ali uma esmola a Pedro e João, e Pedro e João, fitando os olhos nele, dizem, olha para nós. E Pedro ali, avivado, ele diz, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O mesmo Pedro que aproveitou essa oportunidade da cura ali daquele coxo, porque impressionante, alguém que nunca andou na vida, dele por causa daquela oração tão pequena, né? Não precisa ser 1000 palavras repetitivas que não vão fazer assim, que não são em vãs, não é? E ali em algumas palavras, graças a Jesus Cristo, não a Pedro, aquele coxo de nascença levantou. É alguém que nunca andou, no mesmo instante já estava andando e louvando a Deus.
E Pedro aproveita essa oportunidade para pregar ali o evangelho. E prenderam ele ali, ele passou a noite na cadeia porque já era tarde. Mas o número das pessoas que cria aumentando e era já 5.000 homens ali por causa da segunda pregação de Pedro. Então, olha só. E o mesmo Pedro também, que tinha errado, tinha falha, ressuscitou dentre os mortos, Dorcas, fez grandes obras para Jesus. Então, nós temos que nos avivar, o nosso dever. Pedro ele já até cortou a orelha de um soldado. Ele negou a Jesus 3 vezes, chegou a ser repreendido muitas vezes por Jesus, mas foi avivado. Paulo, ele matava cristãos, como já foi dito, mas ele foi também avivado. Paulo tem as cartas na Bíblia de Coríntios, Gálatas, Romanos, Efésios, Filemão, Filipenses, Tessalonicenses, Tito e muitas outras, né? E algumas dessas cartas, para você ver que um cristão, quando é avivado, ele não pode ser impedido de fazer a obra. Pedro, Paulo, algumas dessas cartas ele escreveu dentro da cadeia, preso. Estevão também foi muito avivado, e foi avivado ali, as pessoas não aguentavam o avivamento dele, eram falsos testemunhas, pessoas pagas para dar falso testemunho ali na vida de Matias, não é? E Matias, ele morreu apedrejado por causa desses falsos testemunhos, mas ele foi avivado. Então, quer ser avivado? Vai ter retaliação. Então, é o nosso dever, mesmo assim, tendo retaliação, nós temos que fazer, e tendo retaliação, nos alegremos, porque está dando certo, nós estamos enfurecendo o inferno. E se foram avivadas essas pessoas, nós também temos que nos avivar. Não importa o que fizemos no passado, o que importa é o que nós temos que mudar hoje, como já foi dito aqui. E tudo para a glória de Deus, o nosso Pai. Jesus foi avivado. Jesus pregou o evangelho. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Nós também temos que pregar. Jesus foi batizado. Nós também temos que ser batizados. Jesus, ele deu um mandamento de por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Então a nossa missão é pregar o evangelho. E não vou dizer que não vai ter retaliação, vai ter. Pregar o evangelho é na escola, onde estamos cercados ali de outras pessoas, de pessoas até na escola da nossa mesma idade, podemos interagir ali. O nosso dever é falar da palavra, tendo a oportunidade de corrigir, a oportunidade de falar ali, nós temos que falar. No trabalho, a gente tem que sim separar um tempo também para orar, se possível, porque a gente está orando todo o tempo. Andando na rua, a gente está orando, está falando com Deus. Dentro de casa, a gente tem que estar orando, tem que estar falando com Deus. Mesmo se a gente não tem o tempo só para parar, ali no nosso trabalho, na nossa escola, para falar com Deus, a gente pode falar. Mesmo que a gente esteja escrevendo ou fazendo outra coisa, a gente pode falar. Então, avivemos, é o nosso dever ser avivados. Porque Jesus, ele foi avivado. Jesus, ele curou enfermos por causa desse avivamento. Pedro, que também era pecador, ele mudou. Então, nós podemos mudar. Então, nosso dever, a nossa missão é nos avivar, amém? E tudo para a glória de Deus. E, irmão, é difícil pregar, mas mais que eu não sei nem quanto tempo foi, mas eu acho que foi curto. Independente disso, eu sei que foi o Senhor que queria falar essa palavra aqui, porque se não fosse o Senhor, aquela moto não tinha quase me atropelado. Se não fosse o Senhor, estava tudo certinho, ia dar tudo certo. Eu talvez só ia subir nesse altar e falar tudo aqui normalzinho. Mas se teve retaliação, eu tenho certeza que o Senhor queria que eu trouxesse essa palavra, porque ela enfureceu o inferno. E nós aproveitemos a oportunidade de pregar o evangelho onde é que for. Seja uma saudação aqui na frente, na escola, no trabalho, rua, aqui em cima do altar, nós temos que pregar. E é difícil, não é fácil a gente subir nesse altar, preparar a palavra, pregar. A gente, quando faz o esboço, a gente não sabe, a gente vem ali, tem um certo raciocínio, né? Deus nos dá a palavra, mas a gente não sabe quanto é que vai ser o tempo, a gente não sabe o que é que o Espírito ele vai falar aqui. Independente se foram 10, 15, 20 minutos, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Eu queria pedir à igreja que se colocar de pé para que nós clamássemos ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui na Tua presença nós clamamos ao Senhor e lhe pedimos, Jesus, aviva a Tua obra, conserta-nos os nossos erros, o que nós fizemos de errado no passado, que o Senhor nos mostre, nós íamos nos arrepender e nos consertar, Jesus. E a oração de Abacuque no capítulo 3, no versículo 2, aviva, ó Senhor, a Tua obra, aviva-nos, conserta-nos, livra-nos, que tudo isso seja para a vossa glória, que nossas vidas sejam para a vossa glória, que não seja mais nós, mas Cristo vivendo em nós, papai. Tenhas piedade, onde tivermos as oportunidades, que quando nós, papai, formos avivados, Senhor, crendo, sendo batizados e vivendo de acordo, eu creio que o Senhor vai nos dar a oportunidade, onde é que for, de ministrar a sua palavra, seja dentro ou fora do templo, em cima do altar, onde é que for. Nosso dever é transmitir a palavra e nós lhe pedimos isso, papai. Aviva-nos e que nós íamos transmitir a vossa palavra, conforme a vossa boa, perfeita e agradável vontade. Nunca seja nada da gente, nunca seja o que nós queremos, mas sempre o que o Senhor quer, papai. E as retaliações, elas vão vir, papai. As aflições, elas vão vir. Jesus, o Senhor Jesus nos disse no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João, primeira epístola de João, papai, no capítulo 5 e versículo 5. Quem pode vencer o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E nós cremos, papai. Aviva, ó Senhor, a Tua obra, buscamos ao Senhor. Aviva-nos e usa-nos, papai.